Bom dia, John. Seja bem-vindo. Gisleide, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Rita. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai explicar por que a gente tem gastrite, esofagite, né? Um paciente fala assim, olha, a minha gastrite já evoluiu, tenho gastrite, esofagite, síndrome do intestino irritado, né? Por que essas coisas evoluem? Por que fica assim tão grave? Intolerância à lactose já? Por que isso vai agravando, né? Porque a gente parece que vai acumulando problemas, não é mesmo? Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui, então, e vamos lá. Vamos entender esse processo, né? Por que uma coisa vai levando a outra? Muito bem, estamos em plena segunda-feira, né? E vamos lá, vamos começar a semana então, nossa semana começando. Lembrando que a semana que vem é a nossa semana da imersão, né? É a semana onde segunda e terça-feira a gente vai estar fazendo aí a nossa imersão, vai estar fazendo 2 consultas ao vivo com vocês, né? Aquele começo do tratamento da gastrite que a gente tem lá dentro do programa, a gente vai estar fazendo com vocês ali ao vivo e gratuito, tá? Então entra no grupo VIP que a gente vai fazer segunda e terça-feira da semana que vem, a partir das 21 horas. Muito bem. Por que é que eu tenho gastrite? Da gastrite, eu tenho uma esofagite, dessa esofagite, já estou com uma síndrome do intestino irritável e também agora eu estou com intolerância à lactose. Bom, tudo começou na dispepsia, né? O que é uma dispepsia? Uma incapacidade aí de produzir um ácido, mas também pode ter outras causas, né? Isso pode ter uma causa medicamentosa, né? Daniele, seja bem-vindo. Daniel, né? Pode ter uma causa medicamentosa, você teve que tomar algum remédio, fazer algum tratamento. Agora na Covid também as pessoas tiveram que usar muitos remédios, né? Pode ter aí trazido um problema de gastrite devido a isso, uma irritação da mucosa. Mas quando a gente tem uma esofagite, quando a gente tem um refluxo, que ele não é um refluxo que aconteceu momentâneo, é um refluxo que vem de décadas, né? Lucélia, seja bem-vinda aqui com a gente também, tá? Um problema que vem anteriormente, que não é de hoje, né? Que não é de agora, que não é de um mês, que não é de depois de uma medicação. O que acontece? Isso é um problema de digestão. E mesmo se fosse um problema da medicação, também é necessário fazer todo um processo para tratar. E mesmo que depois que você machucou o seu estômago, você precisa fazer uma regeneração, uma restauração. E essa restauração vai precisar que você tenha alguma mudança de hábitos, tá? Bom dia, Maria José, seja bem-vinda aqui com a gente. Então, Solange, por que eu tenho refluxo? Por que eu tenho gastrite? Ou pode ser medicamentosa, como a gente acabou de falar, ou pode ser por dispepsia. Você não tem aquela capacidade de produzir um pH 2 para digerir ali as proteínas, né? Por isso até o feijão começa a fazer mal, né? O feijão não é uma das proteínas mais difíceis de ser digerida, não, gente, tá? A proteína de origem animal é uma proteína mais difícil de ser digerida, quebrada, né? Então, quando a gente já começa a sentir que o feijão também está fermentando, não está digerindo bem, é porque você já não consegue digerir bem nem a proteína de origem animal. Só que quando você come uma carne, você não sente essa fermentação toda. Por quê? Porque o processo de digestão da carne não é assim tão fermentativo, como é de um grão, tá? Porque o feijão, por exemplo, ele tem fibra, ele tem a celulose que vai fermentar, ele tem a proteína, ele tem o carboidrato também. Feijão tem em torno de 40% de carboidrato, né? Ele é uma fonte de proteína, mas 40% é o amidozinho que ele tem ali, então ele vai fermentar.
Aí algumas pessoas falam assim, é porque tem que jogar fora a água do feijão, tem que fazer não sei o quê. Bom dia, Maria, Tereza. Não é exatamente só isso, né? Não é só isso. E a fibra, se você deixa ela de molho, fica mais fácil. Então, os fitatos, né? Fica mais fácil de você digerir. E os taninos também, que são aquelas cores, né? Mais escuras. Então, dependendo da cor do feijão, né? Você teria mais fermentação. Mas assim, se você tem uma boa digestão, você digere tudo. Não é porque a cor do feijão, não é porque a celulose que está no feijão, não tem nada a ver. É porque você não está conseguindo digerir, tá? Então não é uma questão só de tirar a água, é aquilo que eu falo. A gente tem que trabalhar a causa e não o sintoma, tá? O médico vai trabalhar o sintoma, ele vai te dar um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de barriga, um remédio para dor no braço, para dor no estômago, tá? O médico vai trabalhar o sintoma, para isso que o médico serve, tá? Mas isso é uma coisa. Agora você, opa, Eneida de Manaus, querida, seja bem-vinda aqui na live, lugarzinho bom de viver, né? É, a terrinha da água e do açaí. Olha só, gente, e do peixe, né? Manaus é muito gostoso, quentinho, mas é gostoso, né? Então, gente, a gente fica pensando assim, mas eu não posso comer feijão, tem que trocar 2, 3 águas. Gente, não é o feijão, a culpa não é do feijão. Eu falo para vocês, meus pacientes sabem que final de semana a gente faz palestras, né? Ontem eu estava em Juí fazendo uma palestra e eu falava isso para as pessoas, estava falando sobre autoestima nessa palestra, né? E eu falava isso, gente, nós temos a tendência a culpar o outro pelas coisas, pelas mudanças que nós precisamos fazer, tá? Aí a gente culpa o arroz, culpa o feijão, todo mundo é culpado, menos eu que estou comendo, que não estou digerindo bem. Enquanto você estiver em fase de negação, você só vai acumular doenças. Porque se você não está digerindo bem e você não tratar essa má digestão, essa dispepsia, você vai ter uma esofagite. Começa com refluxo gastro. Esse dia eu conversava com alguém e alguém falou assim, mas eu não tenho refluxo, o alimento não volta. Eu falei, mas você não tem esofagite, você não tem uma inflamação no esôfago, mas você tem refluxo gastroesofágico, que era o que dizia na endoscopia, né? Então, o que acontece quando você não consegue digerir bem os alimentos? Você não produz ácido enzima suficiente. O alimento fica ali no estômago, aquilo que a gente fala sempre aqui. O alimento fica no estômago, fica mais tempo do que deveria, principalmente quando você não sabe combinar esse alimento. O que é o combinar? É o que vai no prato naquele momento, tá? Quando você não sabe o que é para ir no prato naquele momento, você vai fazer com que a sua digestão seja mais fermentativa, tá? Fermentando mais, principalmente quando tem um açúcar aí, uma sobremesa, né? Fermentando mais, o que vai acontecer? Vai produzir mais álcool. Produzindo mais álcool e mais gases também. E esse refluxo se deu por causa disso, né? A hernia de hiato, da onde que vem? Hernia por deslizamento. Muitos gases pressionando aqui seu estômago, empurrando sua válvula cárdica aqui, e ela vai se dilatando. O sistema nervoso também faz isso, né? Faz dilatar as válvulas. Algumas medicações também fazem isso, tá? Então, assim, aí vem a esofagite de refluxo. Mas se você não conserta como digerir esse alimento dentro do seu estômago, aí você não consegue resolver os problemas, tá? Você não vai se livrar da sua gastrite nunca. Você vai usar um comprimidinho para aliviar a dor, mas vai chegar um momento que nem ele vai funcionar, né? E aí o que acontece? Você tem uma dificuldade de digerir, você vai sentir ali uma queimação, vai produzir esse álcool vai te dar uma pangastrite, né? Vai trazer uma esofagite no futuro e vai te trazer uma síndrome do intestino irritado, porque o pH saindo de forma errada ali do seu estômago, indo lá para o seu intestino de forma errada, e os alimentos quebrados também de forma errada. Primeira coisa, um pH saindo errado do seu estômago para o seu intestino vai alterar toda a sua digestão, a absorção ali no seu intestino, tá? Esse é um dos primeiros fatores. E vai irritar. O seu intestino tem um pH 7, aí você tira um pH 5 e leva lá do seu estômago para o seu intestino. 2 números de pH diferentes do que ele suporta. Você vai começar a queimar o seu intestino. Uma forma de falar, né? Vai dar tipo uma pangastrite no seu intestino.
E aí começa a vir o intestino irritado, que você começa a irritar esse intestino. Ele está irritado, está machucado, está vermelho, ele está com problemas ali. Aí você já desregulou a sua flora intestinal também. Então você vai perceber que vai ter uma síndrome fúngica, que vai ter uma disbiose. E isso altera todo o seu corpo, principalmente as mulheres, né? Começa a alterar, né? Começa a ter candidíase de repetição, né? Muitos gases, barriga sempre inchada. Os homens também têm isso, distensão abdominal, né? Aí tem uns que reclamam, dói aqui embaixo da costela, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, né? Os gases vão pressionando. Olha, gente, você já viu um bebê chorando? O pessoal acha que é normal, né? O bebê nasce e chora muito de cólica, né? Gente, é uma dor horrível. É uma dor horrível, né? Que aquela dor ali, aqueles gases no intestino, eles dão uma dor muito forte, uma cólica muito forte. Eu já tive uma cólica dessas de bebê depois de adulto por causa da gastrite. Gente, não desejo para ninguém. Você se contorce de todo lado, por isso que o neném chora e até ficar roxo para depois soltar, né? Porque a dor é horrível, tá? E no caso do bebê, gente, a mamãe tem que consertar o intestino dela. A mamãe tem que arrumar o que ela come, consertar a flora intestinal dela, que o neném não vai sofrer tanto, tá? A Maria, um bebê chorando. Entendeu? Então você começa a alterar o pH, começa a alterar a flora intestinal. E você está levando alimentos que não são em pedaços grandes, que não são dessa forma que tem que chegar no seu intestino. E aí começa, os enterócitos, que são células aí do seu intestino, começam a abrir, começam a dar permeabilidade. Aquelas moléculas enormes vão para a sua corrente sanguínea, te trazendo alergias, dores do corpo, dor de cabeça, insônia, e vai, nas articulações, tá? Traz Alzheimer. Tá? Olha que interessante, lúpus, as doenças autoimunes, tá? Aí vem problema de diabetes, pressão alta, colesterol alto, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Tudo isso, gente, tudo isso por um erro alimentar. Olha que interessante, tá? E quando isso se torna crônico, de 20, 30 anos, às vezes não tem nem reversão. Tá? Então, você viu como isso não é brincadeira? Tá? Isso não é brincadeira. Isso é complicado, a gente precisa trabalhar isso. Como é que eu faço, Solange? Bom, a gente entende que na alimentação existe um milagre na alimentação. A gente consegue mudar a genética através da alimentação. Mas para a gente fazer esse trabalho de mudar a genética através daquilo que você come, você tem que aprender a comer. Mas eu tirei tudo da minha dieta. Não. Então tá errado. Se você retirou os alimentos da sua dieta, vou tomar um golinho de água aqui. Um golinho de chá. Se você retirou os alimentos da sua dieta, tá errado. Você não tem que tirar alimentos. Aí você começa a perder peso, começa a ficar doente. Aí quando chega para tratar aqui com a gente, já está no estágio que fica difícil até de tratar. Aí quando começa o tratamento, que começa aquela eliminação que a gente faz, senão não tem a cura, perde mais peso ainda. A Maria Tereza está pedindo aqui, feijão com batata doce pode combinar? Pode e não pode, porque a batata doce, ela tem um amido resistente, tá? Então, por isso que ela é ótima para academia também, ela mantém aquela glicose ali para você poder malhar. Só que ela também fermenta bastante. Então, se você mistura com feijão, quando você não tem condições de digerir corretamente, pode fermentar, né? Mas é só experimentando, Maria Tereza. Não tem como dizer para você, pode comer que dá certo. Só você experimentando e comendo. Gente, quando você não está bem, até a água que você toma te faz mal, te traz gases. Então, a gente tem que entender esse processo também. Então, olha só. Eu comecei a minha gastrite ou por medicamentos, né, ou por não conseguir digerir corretamente, por falta de produção de enzimas e de ácido. Essa gastrite produziu todos esses gases que causou uma esofagite. Aí, isso também já arrebentou o meu intestino e agora começa a dar as alergias alimentares, né? Então, primeira coisa, desregula a flora intestinal. Ou você está numa disbiose ou numa síndrome fúngica. E aí, depois, o que acontece?
ou o seu intestino começa a ficar irritado, dá síndrome do intestino irritável, ou então você começa, que já é o terceiro estágio, né, disso tudo, ou então você começa a desenvolver intolerâncias. Intolerância à lactose, eu sempre tomei leite e não fez nada, e você continua insistindo, aí você agride ainda mais. E o leite não é um dos melhores alimentos para a gente se ingerir hoje em dia, né? Então, assim, eu não tomo leite no copo, não tomo de jeito nenhum. Posso ingerir algum leite em algum alimento que eu como, né? Ontem mesmo a gente estava ali na palestra e tal, o pessoal deu uns docinhos lá, um beijinho, sei como chama aquele negócio. Eu comi um, na hora que desceu queimou. Leite e açúcar. Bom dia, Clóvis! E aí, garoto? Tudo jóia? Seja bem-vindo aqui, né? Na hora que desceu, queimou. Eu falei pro meu esposo, tá vendo? Não tem jeito. É leite e açúcar. Meu esposo não sente queimar, mas ele come e fica tossindo o tempo todo, aquele pigarro. Cada um tem uma reação diferente, né? Então a gente tem que evitar mesmo, né? Come um e esquece. Ou nem come, né? Porque sabe que vai passar mal. Então essas coisas, o açúcar já causa essa irritação, né? Agora imagina quem come isso com frequência. Olha, se você põe no seu prato arroz, feijão e uma proteína animal, pode ser um peixe, um frango, né, um bifinho, você vai levar muita sofrência, como diz o mineiro e o nortista, muita sofrência para o seu estômago para digerir. É muita fermentação, gente. É sofrimento demais, tá? Aí você pode estar aqui me assistindo falando assim, essa mulher é louca. Eu sempre comia assim, mas como é que você está? Meu pai e minha mãe sempre comeram assim, mas quantas vezes eles foram à farmácia? Porque não é só uma questão de gastrite quando a gente come errado, tá? Não é só uma questão de gastrite, é de tudo o resto. Quantas vezes resfria por ano? Quando passa um vírus, pega ou não pega? Como é que está a queda de cabelo? Como é que está o biotipo? Gente, eu tenho 51 anos, eu continuo a mesma de quando eu era adolescente. Claro que a gente envelhece um pouquinho aqui, faz umas ruguinhas um pouquinho ali, né, e tal. Mas eu sou mesmo biotipo. Tem gente que nasce assim e quando chega aos 30 já está assim. O osso já até aumentou para poder segurar o peso, poder segurar aquela estrutura que mudou. O seu biotipo não era de ser obeso, mas você hoje é um obeso por causa do seu estilo de vida. Bom dia, Charlan, seja bem-vinda aqui com a gente. Tem gente que consegue mudar a sua genética. E se você mudou a sua genética, está numa estrutura que não é a que você nasceu, claro que você nasce pequenininho, né? Ok, né? É porque você está dando para o seu corpo mais do que ele precisa. E isso sempre vai te cobrar caro, tá? Vai te cobrar caro. Agora é meu chá aqui, tá? Isso vai te custar muito caro, tá? Porque você vai viver, gente, as pessoas vivem e acham que tá certo, acham que é correto, tá sempre com uma caixinha de remédio em casa. Gente, isso não é correto. Aqui em casa tem uma caixinha de remédio, carvão vegetal, óleo de linhaça, vitaminas, tá? E às vezes alguma coisa para dor, né? Tipo veio Covid e tal, mas assim, fiz uma cirurgia no dente, né? Precisou de algo para dor. Mas a outra coisa, dolomita em pote, não sei se eu já falei, né? Essas coisas que tem na minha casa, na minha caixinha de remédios. E eu tenho 2 adolescentes, eu tenho 2 filhos. Né? Então, a gente não precisa disso tudo. A gente não precisa, tá? Tem que ver a minha filha, o cuidado dela para não ter barriga. Né? A gente não precisa mudar a nossa estrutura. A gente tem que deixar o nosso corpo desenvolver normalmente. Quando nós fizemos com que o nosso corpo se transforme naquilo que não é, né? Às vezes a gente é levado pela mídia, né? Porque a mídia fala que ser bonito é ser musculoso, ter um musculosão enorme, aí você tá 10 quilos acima, ou 20, acima do seu peso, porque é isso que é bonito. Isso não é bonito. O peso ideal para você é aquele seu. É o seu, o que o seu corpo suporta. A não ser que você vai ser um fisiculturista igual o Arnold Schwarzenegger, né? Vai ser um The Rock da vida, né?
Mas, assim, o The Rock é um ator, né? Então ele tem toda uma estrutura, ele tem todo um meio, ele tem todo um objetivo, um foco, né? E ele é um homenzão grande, ele só trabalhou um pouco de massa ali para dar uma desenvolvida. Arnold Schwarzenegger também não é o gatão não, né? Agora já tá idoso, né? Mas ele nunca foi o gatão, ele sempre foi meio feião, né? Todo meio desengonçado. Mas aí ele fez uma massa muscular ali no meio, ficou bonitinho. Mas não alterou essa estrutura de forma assim, né? E Arnold Schwarzenegger é vegano, gente. Olha só que interessante. E The Rock também, né? Então, assim, gente, não estou dizendo que você tem que ser vegetariano, só estou dizendo que você precisa cuidar da sua saúde. E quando você não está digerindo bem, é o primeiro sinal, a primeira prova que está dizendo, você está gastando demais no mercado, botando dinheiro fora na farmácia e está sobrevivendo, não está vivendo. Mas sabe, entenda com todo carinho o que a gente está dizendo aqui para você, tá? A gente come as nossas emoções, tá? A gente come as nossas emoções. Então, assim, eu estava falando que ontem a gente estava falando sobre autoestima, né? E de repente alguém falou assim, porque a minha fulana me odeia, não sei o quê. E eu estava acabando de falar sobre autoestima. Falei assim, olha, você lembra do que eu falei? Não é que fulana te odeia, ninguém te odeia. Ninguém te odeia, só se você deixar a pessoa te odiar. Nós temos problemas emocionais. Olha, ninguém pode fazer nada com você se você não deixar. A pessoa pode esbravejar, pode xingar, pode falar, pode, sei lá, deixa falar. A pessoa que fala isso, alguma coisa ruim para você, porque ela não está bem. Ela não está bem. Não é que você esteja bem. Gente, eu nunca vou agradar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Ele foi preso, e açoitado até quase a morte, e depois ainda crucificaram, né, mataram ele da pior forma de morte naquela época. Né? E não tinha aquele paninho não lá, tá? Arrancava as roupas tudo, deixava nu na cruz, para dizer que esse era o pior marginal e que merecia o pior tipo de tratamento. Tá? Então, davam-se 40 chicotadas, deram mais em Jesus, que tinha tanta raiva dele, que nunca pensou sequer mal de alguém. Nunca fez mal e sequer pensou mal de alguém. Né? Então, gente, o ser humano, não se espera muita coisa do ser humano, não. Tá? Agora, você tem tudo que você precisa dentro de você para ser uma pessoa boa. Se ama, se cuida. Aí você fala assim, é muito fácil para você, né, Solange, que consegue comer de tudo. Mas chegou um momento que eu não conseguia comer de tudo, gente. Teve um momento que eu também passei mal. Gente, eu fiquei tão mal com gastrite, refluxo, H. pylori, depressão e ansiedade, que eu baixei o hospital, fiquei 2 semanas lá, que o médico não sabia se eu ia sair de lá louca ou morta. Olha que ponto a gente vai. Mas é porque é muita coisa na cabeça da gente. E eu queria, na época, ter encontrado uma pessoa, igual eu hoje que estou falando aqui, que me ajudasse a entender o meu contexto. Me ajudasse a entender a minha vida, para eu não ter passado por tanto sofrimento. Eu poderia ter sido mais feliz antes, né? Poderia ter vivido melhor antes, mas tudo tem um propósito. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não estaria aqui com condições de ajudar você hoje. Né? Então a gente entende o seu processo, a gente sabe o quanto esse processo é ruim, o quanto isso faz mal. E a gente sabe que o meio, né? A gente escuta umas coisas lá na nossa infância, por exemplo, assim, ai menino, cala a boca, você fala demais, está incomodando. Aí o que você faz? Você se retrai, você acha que você é uma pessoa que fala demais, uma pessoa que quando fala, só fala besteira, que você não tem conteúdo, você não tem nada, você não tem entendimento, você não é ninguém, e ainda só incomoda o outro. E aí você começa a fazer o quê? Começa a fazer o que o outro pediu para agradar, para você começar a receber a atenção e o carinho, para você se sentir amado. Primeiro erro do mundo. Mas quando você é criança, você não sabe. Né? Mas agora você não é mais criança, agora você é adulto. Você não tem que agradar ninguém, a não ser você mesmo. Precisa ser um grosso também, uma grossa, né? Mas você tem que agradar você mesmo. Tá? Às vezes tem que se afastar de algumas pessoas.
né? Alguns amigos que não são seus amigos, né? Amigo da onça, como fala, para você viver bem. Ó, você tem gastrite e você sai com uma galera que só come pizza, sanduíche, toma cerveja ou sei lá o quê. Gente, e se você não comer a mesma coisa que essa galera come, eles vão dizer que você é careta, que você não sei o quê, e você fala assim, eu perdi minha vida social, eu não consigo mais sair de casa. Gente, que vida social? Que amigos são esses? Que não sabem entender que você não pode comer esse tipo de coisa. Bom dia, Maria Zélia. Esses não são seus amigos, está na hora de você mudar de amigos. Começa a pegar uma galera do bem aí, né? Como o pessoal fala. Começa a encontrar amigos que vão valorizar quando você sabe o que comer, como comer. Amigo que vai entender que álcool não faz bem. Tem cerveja sem álcool, né? Tem os sucos de uvas gostosos. Você vai estar cuidando da sua saúde. Porque depois chega um momento que pode não ter volta. Tudo aquilo que parece que é o que faz a festa, que faz você estar junto com a galera, pode te levar a uma doença que não vai te volta. É mais ou menos isso, Maria. A Maria diz, a gastrite está na nossa cabeça. Não é que a gastrite esteja na sua cabeça, você sente a dor está ali. Mas as tuas emoções te cegam. As tuas emoções são o ponto cego de você não sair da gastrite. Entendeu? Uma delas porque os meus amigos comem tudo isso e você começa a entrar em depressão porque você não consegue acompanhar os amigos. Gente, se você só tem amigos que é daqueles que vão te levar a uma gastrite, uma cirrose hepática, você tem que mudar de amigos. Eles não são teus amigos. Eles são companheiros que estão te levando para o mau caminho. Se você é daquela pessoa que amanhece apalpando seu estômago, né, como diz gaúcha, apertando para ver se dói, e vai no banheiro, e lê tudo que é bula, e fica toda hora futricando, achando uma doença, achando uma coisa para dizer que não serve, cuidado. Isso é uma ansiedade extrema, isso é ansiedade, você tem que tratar. Tem que mudar essa forma de pensar, porque você nunca vai sair de onde você está. Tá? Nunca vai sair dali. Tem gente que é Sherlock Holmes. De tudo. Se você for um Sherlock Holmes, tentar encontrar coisa em tudo que você faz, você vai se fechar, você vai fechar o seu corpo e a sua mente para uma cura e para qualquer coisa boa. Você tem que abrir, expandir essa mente. Você tem que aceitar coisas boas na sua vida e não acordar procurando uma dor. Você tem que acordar procurando viver. Encontrando um propósito. Por isso, a gente primeiro tem que encontrar um propósito. E a Maria Tereza começou aqui com a gente, né, Maria? A gente começou a encontrar ali, nós trabalhamos os valores, né? Nós já trabalhamos aí dentro do nosso grupo, né? A Maria Tereza está no grupo da síndrome fúngica ali. Nós começamos a trabalhar valores, fizemos uma ferramenta de valores. Começa a entender quais são os seus valores. O que é mais importante para você? Aí tem gente que pensa assim, o mais importante para mim é poder ir ao shopping comer hambúrguer. Gente, isso não é um valor. Isso não é um valor. Entendo que são valores. Ontem a gente trabalhava um pouquinho de valor também na nossa palestra de autoestima. Então, assim, o que são valores? O que são valores que fazem uma pessoa, que geram um ser humano, que constituem um ser humano? Que valores são esses? O que vem em primeiro lugar? O que vem em segundo? O que vem em terceiro? O que vem em quarto? O que vem em quinto? Nós, seres humanos, precisamos ter essa escala de valores. Esse é o primeiro ponto. E aí depois começar a desenvolver esses valores. Trabalhar em cima deles. Porque saber o que vem em primeiro lugar é uma coisa. Agora, como realmente colocar aquilo em primeiro lugar na sua vida é outra coisa. Ontem eu falava para as meninas assim, né? Eu falei para as meninas, meninas, o que viria em primeiro lugar na sua vida? Qual é o seu valor máximo? Aí alguém falou assim, Deus. Eu falei, correto, tá certo, é Deus mesmo. Deus vem em primeiro lugar na sua vida. Por mais que você não queira chamar de Deus, isso que é uma força da natureza, uma energia quântica, você entende que existe algo maior que você. Não tem ninguém maior que eu. Segura o vento, segura uma tempestade. Depois me diga se você é maior que o vento, maior que uma tempestade.
Existe uma força maior que você, sim, mesmo que você não queira admitir. Então, primeiro de tudo, admita que existe uma força maior que você. E se existe uma força maior que você tem que aprender a respeitar essa força. Esse é o primeiro passo. Se você acredita que essa força maior é Deus, como eu acredito que é Deus, o que você vai fazer? Você tem que ter um relacionamento com essa força. Porque se você ficar batendo de frente com ela, ela é maior que você. Não adianta. Você tem que quebrar esse orgulho aí. Você tem que quebrar e admitir que essa força existe e que você precisa dela. Que sem ela você não vive. Então começa a criar um relacionamento com essa força. Primeira coisa. Aí eu pedi para as meninas, e agora? Depois, se Deus é o maior valor, seu valor supremo, você aprendeu como se relacionar com esse Deus aqui, a gente falou algumas coisas, né? Agora, o que viria depois de Deus? Alguém falou, ai, minha família. Outra pessoa falou, eu. Falei, isso, você. Isso não é ser orgulhoso. Porque se você colocar a sua família acima de você nunca vai ter tempo para você. Você não vai cuidar de você. Você vai estar sempre em função de seu marido, de seus filhos ou de sua esposa. E você vai se esquecer. E se você não está bem, como é que você vai cuidar dos outros? E não existe família sem você. Essa família existe que primeiro existiu você. Família, eu estou falando de filhos e esposa, tá? Então, existe um valor absoluto que é Deus. Depois de Deus vem você, o seu relacionamento com Deus. É a partir de você, foi você e seu esposo ou sua esposa que fizeram os filhos. Esse é o conceito de família, né? Ou então você adotou. Não podia ter filho, você adotou, tranquilo. Então, tá entendendo? Aí como é que você cuida de você? Como é que você cuida do seu eu? Do seu eu emocional. Como é que você cuida do seu eu emocional? Como é que está a sua cabeça? Procurando doenças? Sendo Sherlock Holmes na sua vida, na vida dos outros? Ou você se ama, se entende, entende os seus limites, sabe aonde dói em você e não deixa ninguém te magoar? Gente, a gente leva a vida inteira se observando, tá? Se analisando e tentando viver melhor. É uma vida inteira. Se você nunca fez isso, corre, tá? Corre. Às vezes um psicólogo é bom. Às vezes um coach é melhor que um psicólogo, dependendo do caso. Eu sou coach integral sistêmica, formado pela Febracis aí de São Paulo, né? É a Faculdade Paulo Vieira. Excelente faculdade, Paulo Vieira, excelente coach, né? PhD em psicologia e trabalha muito bem. E assim, eu comecei a me entender, me encontrar melhor depois que eu fiz essa especialização, depois que eu fiz o método CIS com Paulo Vieira. Eu sei que eu tenho que voltar a fazer mais um, tomei quando tem falta de tempo. Tem que continuar nessa caminhada, porque é uma caminhada de se descobrir autoconhecimento. Então, o que eu fiz? Eu sei como eu aprendo. Eu fiz o método CIS, fiz o coach. Eu fui estudar como é que as emoções acontecem na infância, fiz essa especialização com eles. E depois, como é que isso se desenvolve na vida adulta, dentro da família, fiz essa especialização com eles. E agora eu estou colocando em prática o que eu aprendi na minha vida. Primeiro eu vou colocar isso tudo em prática, para depois aprender mais. Para eu me desenvolver, para eu entender esse processo. Eu estou vivendo o processo daquilo que eu aprendi. Eu estou me dando esse tempo de viver o processo daquilo que eu aprendi. E o processo mais difícil, gente, é o perdão. O processo mais difícil é o perdão. Como é que você vai perdoar uma mãe que te rejeitou desde o ventre, um pai que te abusava física e emocionalmente? Como é que você vai perdoar amigos que te abusaram física e emocionalmente? Como é que você vai perdoar aquelas pessoas que passaram na sua vida te fazendo bullying, te menosprezando a vida toda? Tem que trabalhar isso tudo. Eu carregava uma sombra de rejeição tão grande, uma necessidade de que as pessoas me aceitassem e me validassem tão grande,
que se eu entrasse no ambiente, sentasse lá no cantinho, as pessoas só de me olhar me odiavam. De tão grande a sombra da rejeição que eu carregava. Tá? Se você é daquela pessoa que fala assim, você tá ali e vê aquele monte de doce, aquele monte de hambúrguer, de pizza, fala assim, não, eu mereço. Gente, quem merece se entupir de doce? Se é uma pessoa que quer ficar doente. Você merece ter saúde. Maria Tereza, existe sempre um gatilho. Existe sempre um gatilho que te leva à ansiedade. Às vezes, a desnutrição também leva à ansiedade, tá? Deixa você mais irritada. Não é ansiedade. É mais irritada. Mas é bom. A gente vai trabalhar uma segunda ferramenta, acho que é essa semana, Maria. E você vai entendendo esse processo, né? A semana passada a gente não teve encontro, né? A gente tem essa semana, né? De 15 em 15 dias. Então, nós vamos trabalhar mais uma ferramenta essa semana. Você vai entendendo esse processo. Né? Sempre que você se pegar muito ansiosa, preocupada e investigando igual o Sherlock Holmes, dá um passo atrás. Fala, opa, eu tenho que me acalmar. Primeiro eu vou me acalmar. Eu sei, eu já vivi esse processo, gente. Eu ia no psiquiatra, era Marco, o nome dele. Ele dizia assim, eita, que é difícil trabalhar com o pessoal da saúde. Eles sabem tudo. Eu lia toda a bula, eu investigava, eu era Sherlock Holmes. Todo remédio, todo ansiolítico, ele vai ter contraindicação, ele vai ter um resultado, um efeito colateral. E não quer dizer que vai ser em mim aquilo. Mas eu li a bula e chegava, doutora, eu não posso tomar isso, disso, né? E principalmente que o médico errou um remédio para mim. Né? E eu sentia, eu vivia as consequências do erro daquele remédio, um outro, né, psiquiatra, errou. Ele me deu um antidepressivo e que me dava síndrome do pânico. Eu ficava com fobias de entrar em lugares fechados, mas era o depressivo que me fazia isso, o antidepressivo que fazia isso. Quando eu troquei, não tive mais nada disso. E aí o médico dizia, isso coisa da tua cabeça, coisa da tua cabeça. Eu falei, vou trocar de psiquiatra, porque eu não aguento mais. Eu sei o que eu estou sentindo que eu nunca tive. Porque que agora eu vou ter esse negócio, eu nunca tive. Né? Aí eu troquei de psiquiatra, o psiquiatra, não, então vamos mudar o remédio, né? Mudou o remédio, pronto. Eu não tive mais nada disso. Eu não tive isso. Mas aí eu usei sertralina e aí eu ficava sem fome. Né? A sertralina, ela deixa você sem fome aí no começo. Ficava uns 15 dias sem fome, comendo 2 colheradinhas. Já era magra, né? Por causa da gastrite do H. pylori. Imagina com ansiolítico, né? Mas tem que viver o processo da cura, né? É que eu fico preocupada se as fórmulas vai ter algo que... Pois é, Maria. Olha só. Você tem que confiar. Aqui existe um segredo, tá? Aqui existe um outro segredo. Se você desconfia demais, mesmo que você tome, não faz efeito. O seu corpo não aceita, não deixa fazer efeito. Ele se fecha e você nunca vai encontrar cura. Tá? Tem pessoas que tomam remédio totalmente errado para o que elas precisam, mas elas acreditam que aquilo vai dar certo e o corpo dela faz dar certo. Tá? Isso é neurocientificamente comprovado. Tá? No seu caso, Maria Tereza, o gengibre é excelente para você. O gengibre só não faz bem para quem tem problema de erosão no estômago, no esôfago. Né? Mas, de resto, faz bem para todo mundo. É digestivo, é excelente. Tá? Então, assim, se foi passado para você, é porque a pessoa sabia o que estava fazendo. E se você começa a dar uma de Sherlock Holmes, né? Não sei se vocês conhecem, né? Quem não conhece, assiste o filme dele, você vai ver. Excelente investigador. Ele encontra coisas onde ninguém acha. Né? Por isso que eu falei ele era o melhor detetive que eu já vi. Tá? Se você começa a dar uma de Sherlock, você nunca vai sair de onde está. Você só vai se afundar. Só vai se afundar. Tá? Mas, Maria Tereza, o gengibre, ele vai fazer alguma coisinha ali em você quando você tomar um chá de gengibre.
tá? Agora, tipo assim, comi um biscoito e no biscoito tem gengibre. Pode ficar tranquilo, não vai te fazer nada. Entendeu? Tem uma vitamina aqui, que na vitamina diz que tem raiz forte, né? Tem uma vitamina aqui, eu tenho aqui, o Daily Plus. Falar que tem raiz forte, mas não é gengibre. É cúrcuma. Olha só, quem tem refluxo, se tem esofagite de refluxo, que já é o machucado, não pode usar água morna com limão. Agora, se só tem refluxo gastro, pode sim, não tem problema. Quando você tem uma ite, é complicado você usar um limão, tá? Porque tudo bem, o limão ele vai se transformar em algo básico no seu estômago, né? Ali, no nutriente básico no seu estômago, e não ácido. Mas quando ele desce, ele é ácido. Então, se você tem uma inflamação, vai machucar, tá? Mas depois, ele não vai fazer mal. Por quê? Porque ele tem vitaminas e minerais que vão transformar essa acidez em algo bom para você, tá? Então, não tem problema nenhum de estar usando. Pensa, gente, tem gente que tem gastrite e toma refrigerante. Muito pior é o refrigerante do que o limão. Wesley, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Tá? Nós já estamos acabando a nossa live de hoje, mas a gente vai deixá-la gravadinha ali, tá? Vocês entenderam o processo? Então, a gente, quando tem gastrite, a gente sempre vai ter outras coisas juntas, né? E a ansiedade é uma delas também. Um dos motivos é porque a gente não produz mais triptofano e nem GABA no nosso intestino. E aí a gente fica mais ansioso ainda, tá? A gente fica com mais ansiedade ainda. E quanto maior a nossa ansiedade, mais medos, que ansiedade é excesso de futuro, gente. Mais medos a gente tem. Aí a gente tem medo de fazer a alimentação correta, a gente tem medo de usar o suplemento que tem que ser usado, a gente tem medo de tudo. E aí você se fecha para a cura. E aí você não vai ficar curado. E aí você tem medo de comer, até de tomar água. E aí quando você come vai doer. Porque você tem medo de tudo. Você já sinalou para o seu corpo que aquilo não faz bem. Sim, para quem tem ansiedade, John, tem que tomar remédio para ansiedade. Procura um psiquiatra e o psiquiatra passa. Aqui no programa a gente passa ou triptofano, a gente quase não passa triptofano, porque ele aumenta mais a produção de ácido no estômago. Mas o GABA a gente passa para auxiliar. Por quê? A gente trabalha o sistema nervoso entérico e não central, né? A gente vai trabalhando aqui a produção no intestino, porque o GABA é o precursor, é o que vai formar a serotonina, que vai atuar no seu cérebro. Então a gente vai trabalhando toda essa parte aqui. Se só isso resolve, ok. Se não resolve, vai precisar sim usar uma medicação. Maria, então, ó. A vontade de comer também está relacionada, Maria, com o baixo peso, tá? Mas a ansiedade faz isso. E a ansiedade dá vontade de você comer doces e carboidratos, porque ela vai alimentar os seus fungos lá no seu intestino. Então, Maria, para você o passo seria usar, mas de repente você tem que usar alguma medicação para essa ansiedade, né? E usar aquela aloe vera com os 10.000 bi que a gente prescreve lá, que vai te ajudar. Aí você vai comer, o seu intestino vai funcionar todo dia, isso vai... Porque quando o intestino não funciona todo dia, também aumenta a ansiedade. Tá? Aí vai usar os probióticos ali e vai ter um cicatrizante, né? Vai ter ali um desinflamatório, mas os probióticos para ajudar o seu intestino a funcionar, te ajudar a absorver melhor. Ou, com certeza, os fungos falam com o cérebro o tempo todo, tá? GABA, o nome é GABA. Os fungos falam com o seu cérebro o tempo todo, eles mandam na tua vida, tá? Eles mandam na tua vida, Maria Tereza. Então, usa aquele, não sei se acho que já te passei, né? Aquele aloe vera com os 10.000 bis, né? Os probióticos. É o ideal para você usar.
Que daí você consegue comer, vai cicatrizando o seu estômago, vai te ajudando e vai ajudando o seu intestino a funcionar nesse momento, para que você absorva o que você come, tá? Para você absorver melhor o que você come. Então é necessário fazer isso, tá bom, gente? Amanhã a gente volta aqui. Se você quer que eu fale sobre algum assunto específico, coloque aqui ou lá no meu direct. Eu vou deixar esse vídeo gravado, pode ser embaixo desse vídeo, que aí a gente vai conversar com você e vai te ajudar a entender aqui. Para que você também entenda o processo de viver sem gastrite e viva sem gastrite, gente, assim como eu vivo. Tá? A gente pode ter alguns problemas de digestão, isso é normal. Né? Alguns problemas para digerir alguns alimentos, isso é normal, a gente vai ter isso na vida, não tem como. Ó, glifagem para diabetes, fluoxetina, é isso, né, que eu estou entendendo, e fluoxetina para depressão. Então, se tem depressão, tem que usar. Agora, esse glifagem aí, tem que ver se é diabetes mesmo, né? Aí tem que usar. Gente, o emocional também causa diabetes. Mas por que, Solange? Porque te leva a comer alimentos que a gente acabou de falar. Tá? Eu não sei quem é a Closetdere, né? Vou ver lá, tá? Manda uma mensagem para mim, para liberar seu acesso no que? Manda uma mensagem lá no meu WhatsApp. Bom dia, Lígia, tá? E amanhã a gente volta aqui então, tá? Ok? Final de semana eu estava fazendo palestra na semana toda, agora eu vou abrir o WhatsApp de vocês aí e vou começar a responder as mensagens de vocês, tá bom? Beijoca para vocês e até amanhã.